Bom dia, meu nome é Yasmin Rabelo, eu sou estudante do curso de nutrição da UFRJ Macaé, estou no 5º período, também sou bolsista e extensionista Profaex do projeto de extensão A Recepção de Calouros Começa na Escola, a apresentação do curso de nutrição da UFRJ Macaé aos alunos do ensino médio há 12 meses. Bom dia, eu me chamo Pedro Carvalho Araújo, estou no 5º período de nutrição da UFRJ Macaé e também sou extensionista bolsista pelo Profaex do projeto A Recepção de Calouros Começa na Escola. Eu estou nesse projeto há 12 meses. Bom dia, eu me chamo Lara Maforte, sou extensionista do projeto A Recepção de Calouros Começa na Escola há 7 meses, sou aluna do 4º período de nutrição. Para essa 11ª edição da CIAC, nós trouxemos como tema o reflexo da pandemia no ambiente alimentar de alunos do ensino médio, cujos autores são eu, Yasmin Rabelo Silva, Pedro Carvalho Araújo, Eduardo Érico Almeida do Carmo, Lara Maforde dos Santos e Yuri Militão Cerqueira, orientados pela professora Márcia Regina Viana, que também é coordenadora do projeto de extensão A Recepção dos Calouros Começa na Escola. Introduzindo o tema, ambiente alimentar, ele corresponde a toda e qualquer influência alimentar que ocorre dentro do território ocupado por um indivíduo ou um grupo social. Fazendo um recorte sobre o ambiente alimentar de alunos do ensino médio da rede pública de Macaé, a gente sabe que cada aluno está inserido em um ambiente alimentar que relaciona a sua casa, o local da sua moradia, com o seu colégio, o local onde se localiza a escola. Levando em consideração o contexto atual, esse trabalho analisa quais foram os impactos da pandemia no ambiente alimentar desses alunos do ensino médio da rede pública de Macaé. Sabendo, então, que o ambiente alimentar ele é capaz de condicionar a alimentação desses estudantes. Então, a metodologia utilizada nesse trabalho foram rodas de conversas, ações do projeto de extensão A Recepção de Calouros Começa na Escola, em parceria com essas escolas, através de encontros virtuais, por videoconferência, e também perguntas, análises qualitativas coletadas durante essas sessões, com o intuito de entender quais foram as mudanças que o Covid-19 trouxe para o cotidiano dos alunos do ensino médio da rede pública de Macaé e de que forma eles foram afetados e sensibilizados pelo cenário inédito no nosso país. A metodologia que a gente usou para poder analisar o ambiente alimentar desses estudantes se dividiu em 2 frentes, o cenário pré-pandemia e o cenário pandêmico, que é o objetivo do nosso trabalho aqui apresentado na CIAC. Então, para o relato dos cenários pré-pandemia, a gente contou com o disparo de algumas perguntas para provocar esses alunos e lembrá-los de como era a vida deles antes do começo da pandemia, já que todos esses relatos foram feitos durante os ensinos remotos, ou seja, esse projeto teve início durante a pandemia, as respostas que surgiram para essas perguntas foram durante esses relatos nas sessões, com base do que eles se lembram do seu cotidiano prévio aos acontecimentos da Covid-19. Algumas perguntas que a gente traz aqui como exemplo são: como era a sua rotina matinal? O que você come no café da manhã? O que ocupa o seu território do ponto de vista alimentar? Então, desde que eles saem de casa até essa chegada na escola, quais eram as influências alimentares que eles passavam ao longo desse caminho e quais eram as escolhas deles? Então, o que eles mais gostam de comer, o que eles têm hábito de comer, preferências alimentares mesmo. Agora a gente entra na parte principal do nosso tema, para poder falar do reflexo da pandemia no ambiente alimentar desses estudantes. Então, algumas perguntas que nós fizemos durante essas sessões foram: como é essa rotina matinal, agora com esse ensino remoto? A gente sabe que é uma coisa inédita, é uma coisa que todos nós tivemos que nos adaptar. O que mudou nos seus horários e nos seus hábitos alimentares, que foi também muitas coisas que eles relataram para a gente, de não querer participar das aulas remotas, não sentir que está aprendendo o suficiente, acordar tarde, perda desses bons hábitos de estudo. O que você percebeu de mudança no seu território do ponto de vista alimentar? A gente sabe que com o cenário pandêmico também veio crise econômica, a gente vê pequenos comércios fechando, até mesmo grandes comércios fechando por conta da crise, sem ter pessoas para comprar, essas coisas acabam fechando. Então, o que mudou nesse território deles, em locais onde eles costumavam se alimentar, onde eles costumavam, sei lá, pedir um açaí, por exemplo, ou um bolo de pó, qualquer coisa nesse sentido? E as suas escolhas mudaram agora que passa o tempo estudando em casa?
Então, o que você está comendo em casa agora? Agora você não tem mais a opção dos refeitórios das escolas, onde muitos faziam as suas principais refeições. E o que você sente mais falta de comer? Qual foi o impacto da pandemia dentro desse cenário que a gente expõe agora? Então, a gente tem como resultado e análise dentro do cenário pré-pandemia esse papel do ambiente alimentar, que falar do hábito alimentar desses estudantes da rede pública de Macaé se relaciona diretamente com as refeições ofertadas nas escolas, que é a realidade de muitos contar apenas com essa oferta alimentar para se sustentar ao longo do dia. Então, foram apontados para a gente que esses bons hábitos, como acordar cedo, se preparar para ir para a escola, a partir desses bons hábitos surge o ponto motivacional do estudo, o ponto social, que é o momento de conversa com os amigos, tudo isso dentro desses horários de refeições, de café da manhã, lanche, almoço, lanche da tarde, jantar, pontos de convívio social. Então, quando a gente perguntou para esses estudantes a respeito das ofertas alimentares que tem dentro desse território, pré-pandemia, muitos falaram para a gente a respeito do consumo de açaí, bolos de pote, salgados, e não apenas do consumo desses produtos em si, mas das trocas feitas com as pessoas que vendem esses produtos. Então, ficava a tiazinha da barraca de açaí, ou até mesmo dentro das escolas com essas ofertas de refeição, onde tem as moças da cantina que preparam o almoço de cada um. Então, também tem esses vínculos com as pessoas responsáveis pela preparação da comida deles. Também foi um ponto importante para a nossa análise. Então, agora a gente traz alguns relatos dessas sessões, falas diretas desses estudantes que a gente coletou. Então, temos, por exemplo, uma das coisas que mais sinto falta de tomar açaí com as minhas amigas na saída da escola. Juntava todo mundo porque era caminho de casa e eu enchia o copo com açaí leite ninho. Outro exemplo que a gente tem também é, com a pandemia, passei a comer demais e engordei 3 quilos por ficar comendo batata frita em casa. A gente também tem falando a respeito do sempre que me sentia ansiosa, ia para a cozinha fazer alguma coisa para comer, mas minhas escolhas nunca eram por algo que eu sabia que me fazia bem comer, eu só precisava preencher meu estômago com alguma coisa, um miojo ou algo do tipo. E por fim, a gente traz também uma fala a respeito do passei a acordar muito tarde, não queria tomar café da manhã, ou então invertia tudo, comia o que era café da manhã no almoço, ou simplesmente não comia nada. Me sentia muito desmotivada para fazer qualquer coisa. Agora, do ponto de vista analisado, dentro do cenário pandêmico desses estudantes, a maior queixa que a gente recebeu foi a respeito da perda desses hábitos alimentares, onde muitos desses estudantes ficaram sozinhos, sem contato com os amigos, sem ânimo para estudar. Muitos relataram sintomas de depressão, ansiedade vinculados a esse estudo remoto. E também trouxeram para a gente que o tempo de estudo não era mais apenas para estudar, mas sim para fazer tarefas em casa, desde preparar suas refeições até limpar a casa, ajudar os pais que estão em home office. Então, a gente vê, através dessas análises, que os estudantes que detinham esse horário como horário de estudo, onde passavam esse horário nas escolas, foram trazidos para uma realidade onde esse tempo de estudo não é apenas para você estudar, mas sim para fazer tarefa de casa, desde preparar as suas refeições até se alimentar em casa, ajudar os pais que estão em home office. Então, essa perda de hábitos alimentares, a gente teve relatos, por exemplo, de alunos que passaram a pular refeições, a perder refeições, ou então a inverter. No horário do almoço, tomar o café da manhã, no horário do lanche da tarde, por exemplo, almoçar, e outros também falaram que muitos não tinham disposição para comer, então acabavam não se alimentando, ou se alimentando mal, prejudicando a própria saúde. Do outro ponto de vista, a gente também teve alunos relatando que começaram a comer demais, comer em excesso, causado por essa ansiedade de estar em casa. Então, a gente vê que houve uma mudança nessa dinâmica cotidiana desses alunos. No ano de 2021, nós realizamos o podcast para a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que teve como tema os impactos da pandemia na alimentação de alunos do ensino médio. E dentro do conteúdo desse podcast, nós adicionamos uma entrevista com um de nossos extensionistas, o Eduardo. E o Eduardo, ele finalizou o ensino médio, ele realizou o 3º ano do ensino médio na modalidade remota, por conta da pandemia do Covid-19. Por conta disso, nós realizamos uma entrevista com ele e uma das perguntas que realizamos foi:
Como foi a experiência do último ano do ensino médio em formato remoto? A resposta do Eduardo foi: com toda certeza, a sede de aprendizado não é a mesma. O ensino presencial e o contato social têm um papel importante para nos manter engajados. O formato adotado pelo Estado de Minas Gerais, logo incrementado na minha escola, foi o plano de estudos tutorado, que se baseava em apostilas com atividades relacionadas a todas as disciplinas que cursávamos. Os professores tentavam auxiliar por meio de chat no site da escola, mas não é a mesma coisa que aquela troca de explicação em tempo real. Então, aqui, a partir da fala do Eduardo, nós já começamos a perceber o impacto que houve o ensino remoto no aprendizado desses estudantes do ensino médio. Outra pergunta, ela já teve um foco principal na alimentação dele. Neste período, você sentiu que sua alimentação foi afetada? O que mudou? A resposta dele foi: sim, na verdade, a falta de rotina faz com que a alimentação e a qualidade das refeições fiquem em segundo plano. Com a escola, eu conseguia organizar o horário do meu café da manhã, tinha um intervalo para a merenda escolar, chegando em casa o almoço. Então, a quebra desse padrão fez com que o horário de despertar não fosse o mesmo. O comodismo veio de brinde. Então, esses são os fatores que contribuíram diretamente na minha alimentação. A partir dessa segunda pergunta, nós já conseguimos perceber o impacto que houve a mudança de ambiente alimentar dentro da vida do Eduardo. E a terceira e última pergunta que nós retiramos, selecionamos do podcast, que nós acreditamos que define muito essa mudança que houve nos adolescentes durante esse período remoto, foi: seu consumo de alimentos por pedidos delivery aumentou? A resposta dele foi: sim, como dito anteriormente, a quebra de rotina esbarrou muito na alimentação, tanto em termos de quantidade quanto qualidade nas refeições. Dito isso, lá em casa, comidas prontas e delivery começaram a participar mais do nosso cenário alimentar. Então, como considerações finais, frente às análises apresentadas nesse trabalho, é possível concluir que a pandemia de Covid-19 culminou não apenas na despadronização do aprendizado desses alunos de rede pública de Macaé, mas principalmente teve efeito negativo ao que se diz respeito às suas relações com seus ambientes alimentares no período de pandemia, relacionado a como eles eram, né, antes da pandemia. E esses efeitos na alimentação desses alunos foram tanto qualitativos quanto quantitativos. Isso é muito importante de ser estudado e ser observado, porque esses alunos estão numa fase muito marcante da vida, né, ao final do ensino médio, perto ao ingresso ao ensino superior, que é o momento que eles precisam estar de olho, de fato, na alimentação, e foi o momento que eles estavam passando pela pandemia, então realmente a alimentação deles foi prejudicada. Então, nós agradecemos muito essa oportunidade de apresentar nosso trabalho na 11ª CIAC da UFRJ. Obrigado pela atenção e tenham um ótimo dia.